Olá, eu sou a professora de Ciências Leonora, estou com você, aluno do 5º ano, para mais uma aula. E o tema da aula de hoje é integração entre os sistemas. Você já viu que nós trabalhamos aqui sobre o sistema digestório, sistema respiratório e o sistema circulatório. Hoje nós vamos mostrar como que esses sistemas se integram e a importância dessa integração para o bom funcionamento do corpo. É por isso que eu estou vestido aqui com o jaleco, com as luvas, porque eu quero fazer uma demonstração de uma aula prática com vocês, onde nós vamos aqui, com essa aula, identificar os órgãos e funções do sistema digestório, respiratório e circulatório, reconhecer a importância da integração entre os sistemas para o bom funcionamento do organismo e também relacionar o sistema circulatório com os outros sistemas do organismo. Qual será a relação que existe entre o sistema digestório, respiratório e o circulatório? Vamos lá? Quero mostrar para você hoje, nós vamos retomar aí o sistema digestório, o respiratório e o circulatório e vamos mostrar aí como que eles se integram aí dentro do nosso corpo, permitindo aí esse bom funcionamento dos nossos órgãos. Vamos lá. A aula de hoje, nós vamos retomar aqui o sistema digestório. Falei para você nas aulas anteriores que o sistema digestório ele é constituído por alguns órgãos que fazem a digestão. Existe aí a boca, que recebe o alimento. Então a boca ela é constituída de dentes, língua, trouxe a língua para você ver. Esse órgão ele é responsável pela gustação, pelos sabores azedo, amargo, doce, salgado. Essas células que captam esses sabores pelo sistema sensorial está presente na língua. Então a língua, ela juntamente com os dentes, ela lubrifica todo esse alimento que vai ter o processo de mastigação. Então a mastigação ela ocorre na boca pela ação da língua, da saliva, dos dentes. Ocorrendo a digestão, a mastigação, esse alimento ele vai passar por uma estrutura chamada faringe. A faringe é essa estrutura que vai permitir que o alimento passe por ela. Então, a faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, porque passa o alimento e passa o ar. Saindo o bolo alimentar, saindo da faringe, ele vai se dirigir para uma estrutura que nós chamamos de esôfago, que é essa estrutura aqui, que vai receber o alimento, o bolo alimentar, para chegar até o seu intestino. Você viu que o esôfago é um órgão musculoso, porque ele permite essa deglutição. No momento que você está engolindo, esse alimento passa pelo esôfago. Ele exerce movimentos aqui que a gente chama de movimentos peristálticos, que ele realiza para empurrar esse bolo alimentar até o estômago. Chegando no estômago, eu falei para você que o estômago vai fazer o processo de digestão. Todas aquelas moléculas que não foram quebradas pela mastigação, ela vai ser decompostas lá no estômago com a ação do ácido clorídrico, do suco gástrico. Então, quando o alimento recebe o ácido clorídrico, ele vai decompor as moléculas de proteína ainda no estômago. Mas eu quero lembrar para você que falamos aqui que o sistema digestório é constituído também não só pelos órgãos da digestão, que é a boca, que é a faringe, que é o esôfago, que é o estômago, que é o intestino, mas também é constituído por glândulas, que a gente chama glândulas salivares, que eu falei para você que ajuda aí na quebra das moléculas do amido, dos carboidratos, no processo de mastigação. Mas existe também a outra glândula que a gente chama o fígado. Esse fígado aqui que eu trouxe para você ver é a maior glândula do corpo. Então o fígado ele exerce um papel muito importante para quebrar as moléculas de gordura. Você já ouviu falar que o fígado ele tem uma bolsinha esverdeada que armazena um líquido que a gente chama de bile e ao ser lançado ele quebra as moléculas de gordura. Então, o fígado é a maior glândula do corpo e ajuda na quebra das moléculas de gordura. E o estômago é um órgão digestivo que vai
passar aí, quebrar as moléculas de proteína. Saindo essas moléculas de proteína, passa para o intestino delgado, que lá ele vai receber aí no intestino delgado outros sucos digestivos, que é no intestino delgado que os nutrientes são absorvidos pelo sangue para ir até as células, e no intestino grosso vai ter a formação das fezes. O intestino grosso é aquele intestino mais volumoso. Então, é onde formam as fezes que vão ser eliminadas pelo ânus. Então, a digestão, você entendeu então que o sistema digestório, ele quebra as moléculas que o sangue, esses nutrientes, vão ser carregados para o sangue para chegar até as nossas células. Já o aparelho respiratório. O aparelho respiratório, ele consiste, de fossas nasais, ele consiste de traqueia e o pulmão. Vamos aqui falar um pouquinho sobre as fossas nasais. As fossas nasais, eu já falei para você, que é onde o ar chega. As nossas fossas nasais, esses dois orifícios das narinas, recebe o ar, ele purifica, ele aquece, ele umidifica o ar, de maneira que chega até os pulmões um ar puro, um ar aquecido, um ar purificado. Então, nas fossas nasais, o ar ainda passa pela faringe. Na faringe, vai ocorrer aí a passagem do ar, e próximo da faringe, nós vamos encontrar aí uma estrutura que a gente chama de epiglote, que ele, de certa forma, ele tampa aí, no momento que está passando o alimento, a faringe passa o alimento. No momento que passa o ar, é o ar. E ele não deixa o alimento ir para a traqueia, que é esse tubo aqui grosso, de diâmetro mais ou menos de 1,5 centímetro. Em nós, adulto, pode medir 12 centímetros de comprimento, é a traqueia. Você observa que ele tem vários anéisinhos cartilaginosos que vai passar o ar. É uma estrutura que sempre fica aberta para a passagem do ar, de maneira que esse ar chegue até os pulmões. Mas antes do ar chegar aos pulmões, você observa que a traqueia tem algumas ramificações. Essas ramificações a gente chama de brônquios, é como se fosse uma árvore, o tronco ramifica, tem ramificações mais finas, que a gente chama de brônquios, até chegar em estruturas bem fininhas, que a gente chama de bronquíolos. Ó, para você ver aí, já essa estrutura que já está mais fininha dentro do pulmão, vai também ocorrer aí essas estruturas mais fininhas, até chegar nos capilares, que a gente chama aí os próprios alvéolos pulmonares, que vai ocorrer essa troca gasosa no pulmão. Então, o pulmão, ele tem uma estrutura esponjosa. Se você pegar o pulmão, ele é bem fofinho, ele tem essa estrutura esponjosa. Ele é protegido por uma membrana elástica, essa membrana bem fininha que a gente chama de pleura. Nós temos 2 pulmões, lado direito e esquerdo. E esses pulmões, eles são importantes aí para fazer a troca gasosa. Toda a troca gasosa acontece aqui nos pulmões, bem especificamente nos alvéolos pulmonares. Nossos pulmões de adulto têm mais ou menos aí muitos mil alvéolos pulmonares, e é importante a gente saber que isso acontece no pulmão. A estrutura do pulmão, que eu falei para vocês, que é essa película bem fininha, bem delicada, que a gente chama de pleura, ela de certa forma ela permite que o pulmão faça aí, olha para você ver como que a película é bem fina, bem delicada, e ela ajuda aí ao pulmão encher e relaxar. Esse movimento aí que o pulmão faz de inspiração e expiração, essa membrana pleura, ela tem essa elasticidade para ajudar no processo de inspiração e expiração. Então, os órgãos respiratórios se dividem em vias aéreas, pulmões. Vias aéreas os orifícios das narinas, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Já o pulmão é essa estrutura aqui esponjosa, onde ocorre a troca gasosa. Você observa que nós temos 2 pulmões e existe um espaço entre esses 2 pulmões que a gente chama de mediastino. É esse espaço que separa um pulmão do outro. Ainda quero retomar com você a importância do sistema respiratório para o nosso organismo
porque é o sistema respiratório que oferece aí, que leva o oxigênio até as células. E quem vai fazer esse percurso aí do oxigênio chegar até as células é o nosso sangue. E também do nosso sangue, das células, quem traz o sangue rico em gás carbônico também é o nosso sangue. Então, o sistema respiratório, ele oferece os nutrientes, que no caso aí seria o oxigênio e o gás carbônico, que o sangue faz o transporte, que está no sistema circulatório. Já o sistema circulatório, ele é constituído de veias, artérias, capilares, coração. Falei para você na aula passada que o coração é um músculo, é um órgão musculoso que funciona como uma bomba que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. Por fora do coração existe uma membrana, que a gente chama de pericárdio, é a membrana que reveste o coração. Falei para você na aula passada também que o nosso coração tem aproximadamente o tamanho da nossa mão fechada. Se você fechar aí sua mão agora, você vai ter ideia do tamanho do seu coração. Em um adulto, pesa mais ou menos 200 gramas, aproximadamente, né? E existe aí o coração, aqui é um coração de um suíno, todos esses órgãos aqui é do suíno, porque o suíno ele aproxima muito, ele é um mamífero e dá para explicar para você mais detalhes, porque a estrutura é bem parecida, né, com a nossa. Então o coração é um órgão musculoso que permite fazer com que ele bombeie o sangue para diversas partes do corpo. Você percebe que tem essa membrana que eu falei que protege o coração, que é o pericárdio, e você observa que em volta do coração tem um tecido que a gente chama tecido adiposo. É essa substância amarelada de gordura que tem no coração. Mas eu lembro que eu falei na aula passada que falei assim, gente, nós vamos estudar aí o coração e eu quero que você perceba as partes do coração. Falei para você que o coração é dividido entre aurículas e ventrículos. As aurículas é essa parte aqui do coração que eu estou pegando, isso que é a aurícula. Falei para você que a aurícula é um tecido bem fino, bem delicado, porque ela recebe, né, de certa forma, o sangue chega aqui nas aurículas e desce para os ventrículos. Então, aurícula direita, aurícula esquerda, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Falei com você que a aurícula direita comunica com o ventrículo direito. A aurícula esquerda comunica com a aurícula direita comunica com o ventrículo direito, a aurícula esquerda comunica com o ventrículo esquerdo. E eu lembro que eu falei, gente, o órgão, o coração, embora não pareça, a gente não tem ideia, para quem nunca viu, parece que o coração é uma estrutura maciça. Não, o coração ele tem cavidades, ou seja, ele tem, de certa forma, ele é oco por dentro. Quero mostrar para você. Então, o coração ele é uma estrutura oca. Parti aqui para você ter ideia de como é que o coração. Esse é o lado esquerdo do coração, é esse lado aqui, porque ele é mais espesso, é onde bombeia o sangue para todas as partes do corpo, é daqui que sai a artéria aorta do ventrículo esquerdo. E falei para vocês que existem aí uma cavidade, é onde o sangue percorre, sai do coração, é bombeado por todas as partes do nosso corpo e também chega ao coração. Então, o sangue sai do coração pelas artérias. Falei para você da artéria pulmonar, da artéria aorta e falei para você das veias. Então, essa aqui, por exemplo, é a artéria aorta. É uma artéria que tem uma estrutura mais grossa, mais espessa, porque o sangue sai do ventrículo esquerdo e passa pela artéria aorta para ser bombeado por todo o corpo. E nós temos aí as veias. As veias não estão tão fáceis de ver, mas eu quero mostrar para você. As veias são estruturas mais fininhas, mais delicadas. Isso aqui, por exemplo, é uma veia. E essas aberturas que você está vendo são as veias. É uma estrutura bem mais fina, mais delicada, porque ela traz o sangue do corpo para o coração. Lembro que eu comentei, priorizei bastante na aula passada e falei, dos ventrículos partem as artérias que levam o sangue para o corpo. E o sangue que vem do corpo para o coração, ele vem através das veias. O coração, ele é um órgão bem musculoso que permite aí
esse bombear funciona como uma bomba que bombeia o sangue de forma que esse sangue circula desde a pontinha do nosso dedo até a nossa cabeça. Ele faz esse movimento todo o tempo, porque eu falei para você que nosso corpo tem mais ou menos 5 a 6 litros de sangue e que esse sangue circula passa muitas e muitas vezes no coração durante o dia. Então, é necessário a gente conhecer um pouquinho do coração para a gente entender como é que funciona o nosso corpo. Queria mostrar para você, mas a gente vai retomar aqui a nossa aula e espero, né, que você tenha gostado aí dessa demonstração aqui, dessa aula prática. Vamos agora retomar os nossos slides e vamos verificar aí como é que funciona o nosso sistema, essa integração entre o sistema respiratório, digestório e circulatório. Então, o sistema digestório, eu falei para vocês que ele é responsável em absorver os nutrientes que dão energia para outros sistemas, porque cada sistema, para funcionar bem, é necessário que todos os órgãos estejam em perfeito funcionamento. Se um órgão nosso parar de funcionar ou não funcionar de uma maneira eficiente, compromete todo o nosso sistema. Imagine um carro ao andar. Ele precisa estar com todas as peças, todas em harmonia, todas funcionando para o carro andar. Assim é o nosso corpo, porque nós precisamos de todos os nossos órgãos estar funcionando bem, todos os sistemas funcionando bem, para você ter essa harmonia aí de funcionamento do seu corpo. Então, o sistema digestório, ele contribui aí, levando os nutrientes, oferecendo os nutrientes, proteínas, carboidratos, gorduras para o nosso corpo. E quem carrega esses nutrientes é o nosso sangue, é o sistema circulatório. O sistema digestório, ele é constituído de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ânus e também das glândulas salivares, que é o fígado, que é a maior glândula que tem no nosso corpo, o pâncreas, que também exerce um papel importante aí na digestão, que libera o suco pancreático para quebrar as moléculas, e ainda no fígado tem a presença da vesícula biliar, que contribui aí para quebrar as moléculas de gordura. Já o sistema respiratório, ele é responsável em eliminar o gás carbônico do corpo e levar o oxigênio até as células. Quem faz isso aí é o sistema circulatório. Então, existe uma integração entre respiratório, circulatório, digestório, circulatório. Ambos têm que estar em perfeita harmonia. O sistema respiratório, já falei para vocês, que é constituído de fossas nasais, faringe, traqueia, laringe, pulmão, brônquios, bronquíolos. Esses órgãos precisam estar funcionando bem para que o sistema circulatório leve o oxigênio até as células e traga o gás carbônico. Já o sistema circulatório, ele é responsável em retirar o gás carbônico das células e trazer até o pulmão para ser eliminado pelo processo de expiração. E esse sistema respiratório, ele é fundamental aí que ele colabora nesses entrada e saída desses gases que são transportados pelo sangue. O sistema circulatório, ele funciona aí como uma verdadeira meio de transporte para o nosso corpo. Eu costumo dizer que o sistema circulatório são essas veias, os capilares, as artérias que conduzem aí o sangue para diversas partes do corpo. Espero que você tenha gostado da aula. Hoje a gente tentou trazer para você aqui, mostrar a integração entre os sistemas, mostrar para você que os sistemas não estão sozinhos, que eles não trabalham isolados, mas um sistema depende do outro para funcionar. Ou seja, o seu corpo, para você correr, pular, cantar, levantar, alimentar, brincar, é necessário que todos os seus sistemas estejam em harmonia e todos os seus órgãos estejam funcionando bem. Por isso é necessário cuidar da saúde, é necessário a gente compreender a função desses sistemas no nosso corpo. Vou deixar aqui algumas atividades para você, pesquisa aí no livro de ciências, que você vai encontrar, acrescentar mais ainda sobre os seus conhecimentos que nós adquirimos aí nessas 4 aulas de ciências. Até a próxima aula, espero que você tenha gostado e te aguardo.